Olá pessoal, saudações tricolores. Feliz. Hoje estou feliz. O jogo de ontem foi um jogo... Ganhamos de um adversário que nós normalmente não gostamos, não temos empatia. Aliás, não existe coisa mais ridícula do que aquela propaganda do 1, 2, 3 milhas, que aparece aquele pessoal que funcionário deles. Eu achei legal fazer uma empresa com funcionário deles. Mostraram funcionários para arranjar gente bonita ali é difícil, mas... a mulher com uma vozinha chata, rapaz, fala... Você sabia que a 123 foi fundada com um tipo de empatia? Porra. Alguém sabe o que é empatia? Aí vai ver o que ela fala. Ela foi fundada com um tipo de empatia. Aí você vai ver o que é empatia. Não encaixa nenhum tipo de empatia. Eu podia ter falado outra coisa. Foi fundada pensando em você. Os donos pensaram de uma maneira que podia casar o lucro deles com a facilidade de viagem mais barata. Não, um tipo de empatia, que não é isso. Bom, mas então, eu estou feliz. Nós não temos empatia nem simpatia, nem empatia com o Atlético Paranaense. Hoje eu estou vestindo uma blusa parecida com a deles, aquela tradicional deles, que é a blusa do precursor do Ibis, o Esporte Clube Mangueira. Olha aí. E o Esporte Clube Mangueira, quando eu vi a primeira vez, teve o Esporte Clube Mangueira, eu pensei que fosse um clube do Morro da Mangueira. Não. O Esporte Clube Mangueira, que é o pior time que já teve na cidade do Rio de Janeiro, um clube extinto, que jogou 11 campeonatos cariocas. Ele vem da mesma leva, da mesma fornada do Tijuca Futebol Clube. A Tijuca tem grandes atletas, é um puta de um clube sócio-esportivo, um dos maiores, talvez um dos 3 maiores do Rio de Janeiro, um dos maiores do Brasil. E também foi useira e vezeira em fundar clubes de futebol. Foi o Sírio-Libanês, o Mangueira, que é da Tijuca. O Tijuca Futebol Clube, que é o segundo pior time de todos, e tem outros. E na Redondeza também, Confiança, Andaraí. E o Mangueira foi fundado em 1906. Ele jogou os campeonatos carioca de 1906, 1907, 1908, 1909. E ele tem 2 recordes. Ele tem 2 grandes números contra ele. Primeiro, em 1909, ele tomou a maior goleada da história do futebol do estado. 24-0 para o Botafogo. Em 1909, Campeonato Carioca. E em 1912, 1911 para 1912, o Botafogo brigou com a federação, porque, já falei aqui várias vezes, eram várias ligas. Então, de 1906 até 1911, 11, o Botafogo brigou, jogou a liga que jogava o Fluminense, o Flamengo ainda não tinha começado. O Bangu, o Andaraí, esses clubes, né? E aí ele teve um jogador punido, não concordou e saiu da liga. Ele foi jogar outra liga. Ele jogava na Liga Municipal de Esportes Atléticos, ninguém falava olímpicos, tá? Era atléticos. Inclusive no próprio Estatuto do Fluminense, o artigo 1º, fala em esportes atléticos. E eles foram jogar numa outra liga, que eu esqueci o nome. Botafogo foi jogar numa liga. Aí quem saiu também foi o Riachuelo, e sobre o Riachuelo eu vou falar mais à frente, daqui a um mês, mas quando eu recebi a camisa do Riachuelo, que é igual a do Andaraí. O Riachuelo tem uma coisa importante para a torcida do Fluminense. Muito interessante. Então o Riachuelo saiu, abriram 2 vagas na primeira divisão do Rio. Aí subiram quem subiu foi eu não sei quem subiu. Acho que o Andaraí subiu. E o Andaraí e o Mangueira estava na segunda divisão. Aí o primeiro jogo de 1912, do Mangueira, que só perdia. O Mangueira era horrível. Ele jogou contra o Flamengo. Primeiro jogo do Flamengo. 16-2 para o Flamengo. Foi a maior goleada da história do Flamengo. Então, o Mangueira conseguiu o fato inédito. Ele se ofereceu para levar as maiores goleadas do futebol carioca, a maior do Botafogo e a maior do Flamengo. Agora, o Mangueira, para quem é tijucano, para quem é sócio do Tijuca, para quem é sócio do Tijuca, frequentou o Tijuca e tem mais de 60 anos, é meu caso.
O campo do Mangueira era na Rua Desembargador Isidro, onde hoje é uma parte do Tijuca. O Tijuca é um clube muito grande. O Tijuca é o maior que o Fluminense, em termos de área. Pega um quarteirão inteiro da zona mais rica da Tijuca. Então, ele pertencia ao time dos funcionários dos Chapéus Mangueira, a fábrica de chapéus. E Mangueira, porque a grande maioria desses funcionários moravam no morro da Mangueira. Isso aí deu um nome ao morro, e eu pensava que o Mangueira porque o time jogava lá. Não. Os funcionários que fundaram o Esporte Clube Mangueira, na Tijuca, moravam no Morro da Mangueira. Morro da Estação Primeira de Mangueira, da escola de samba. Mas o Mangueira, o Mangueira foi um fiasco em todos os campeonatos que disputou. A melhor colocação dele foi um oitavo. Oitavo com quantos clubes? 10. Teve ano dele perder tudo. Mas desistiram. Quando eles saíram do campeonato, voltaram do campeonato, a melhor colocação deles foi em 1903 e 1917, oitavo lugar, na primeira divisão. E eles, em 1927 eles acabaram de vez. E tinha hora que eles acabavam, voltavam 2 anos depois. Em 1927 acabaram de vez. E uma coisa interessante, que isso aí não está bem explicado nas literaturas. Eles foram incorporados pelo Flamengo e a torcida também. Virou rubro-negra, torcida. Essa camisa aqui é uma camisa igual a do Ibis. Então o Tijuca, Futebol Clube, e o Mangueira, Esporte Clube Mangueira, eles são os precursores do Ibis. Tanto que o Ibis adotou até a cor. A camisa do Ibis era assim, né? Agora cada um tem uma camisa nova, mas é uma camisa simpática. Esporte Clube Mangueira. Aí eles acabaram. Mas eles têm 2 recordes: as maiores goleadas do Flamengo e do Botafogo e a maior goleada a vida no campeonato estadual. No campeonato no estado do Rio de Janeiro e antigo Distrito Federal. É isso aí, gente. Agora vamos falar de ontem. Ah, esqueci uma coisa importante. Ó, querendo a camisa do Mangueira, ou a do Andaraí, ou do Aldoc Lobo, ou a do Helênico, ou a de todos que eu já mostrei aqui, é só ligar para o professor Kreger, dar o tamanho, pegar com ele ou pedir o envio. Falou? Agora vamos falar do jogo de ontem. Eu vi o jogo de ontem meio picado, porque minha esposa recebeu uma notícia aqui muito ruim. Inclusive teve que sair daqui de casa às 11 horas da noite para ir para casa de um amigo que ela trouxe de colega dela de faculdade, está morando aqui em Guapi também. E essa amiga dela teve um problema sério dentro da família de saúde. Ela se mandou, chegou 3 horas da manhã aqui em casa. Está indo agora para o Rio, para ir para o hospital lá, não sei qual é o hospital, porque o parente está internado. Mas então eu vi o jogo muito picado. E não deu para. Eu não me sinto confortável de fazer uma análise do nosso time, vendo um pedaço vai, um pedaço conversa, pedaço conversa. Eu só acho que isso deu para sentir. O Fernando Diniz, mesmo sem poder treinar, porque já foram 4 jogos em 2 semanas, não chega nem a 2 semanas. Deve ser 4 jogos em 11 dias, em 13 dias, por aí. Então você não tem tempo para treinar. Mas dá para sentir que ele está colocando algumas coisas dele nesse time. A diferença do time de quarta-feira passada para ontem foi grande, foi gritante a subida de marcação. Isso foi boa. E isso apesar de nós jogarmos sem o Ganso. O Ganso faz muita falta nesse time, principalmente. Daqui a pouco eu falo do Ganso. Mas a colocação do Iago na lateral direita, eu falei isso alguns vídeos atrás. Jogar pior do que o Xavier e pior do que o Calegari, ele não vai. Como o Johnny, que a minha primeira opção seria o Johnny. Mas eu sempre falei que o Iago vai jogar na direita. E o Iago, se ele pegar mais 3 jogos na direita, ninguém vai se lembrar que existe Samuel Xavier nem Calegari. Porque ele é mais produtivo. E do jeito que o Fernando Diniz está pensando, já dá para sentir que o André está encaminhado, né, para partir. E também está fazendo um time com uma defesa grande, podendo liberar mais na frente
o Ganso, para ficar ali na frente porque o Ganso toma muita bola, o Nego não vê, mas ele toma muita bola, ali na frente dos dois volantes de contenção, que o André está jogando de volante, meio volante de contenção, meio segundo volante. E o Wellington também. Então ele está liberando, porque eu acho que o André vai embora. E no lugar do André vai entrar o Felipe Melo. É o que eu acho. Estou tentando ser racional e cartesiano. Quer dizer, isso é a lógica. A lógica vai estar mostrando isso. Agora, quem vai ser o outro meio de campo, se vai ser o Natan ou o Arias, por enquanto, para mim, é o Arias. O Natan está se mostrando um jogador muito esforçado. Nem parece aquele Natan de um mês atrás. Então o Natan está se esforçando muito, mas o Natan, com toda sinceridade, ele não está produzindo. Você ter vontade, você não se esconder do jogo é uma coisa, produzir é outra. Por exemplo, ontem o Arias entrou, produziu mais do que ele. É óbvio que você tem que levar em consideração que o Arias entrou descansado com um time que já tinha jogado 65 minutos. Pô. O adversário também está cansado, o cara entra cheio de gás. E o Bigode também entrou muito bem ontem. Para quem malha muito bigode, nós que malhamos muito bigode, o Bigode entrou bem ontem. E existe uma parte do Fluminense que a gente não pode reclamar. Nos últimos jogos, Luiz Henrique Ganso. Luiz Henrique voltou a jogar, a gente começa a dar bola no Luiz Henrique, vai acontecer alguma coisa. Então o Luiz Henrique está jogando legal, jogou bem ontem. E o Cano, não preciso falar, o Cano sempre eu falo, o negócio dele, quando ele entra em campo, ele aperta lá o botão para fazer o L e matar. Ele chuta de onde dá. O negócio o Cano é que nem aquele rifle que tem aquela luneta, que tem aquela cruzinha. É o Cano. Ele tem uma cruzinha nos olhos que só olha pro gol. Eu vou bater ali, o negócio é chutar ali. E faz gol, né? O segundo gol foi muito bonito. E uma coisa interessante também, essa parte eu vi, é o Sandro Meirahit falando de pênalti. Gozado, toda falta, todo lance de escanteio dos dois lados tem isso, de nego segurar um ao outro. Não, mas foi um pênalti, quer dizer, ali marca, quando é ao contrário não marca, aí não tem pênalti, todo mundo joga limpo com o Fluminense. E Sandro Meirahit, depois daquele Fla-Flu ali em Volta Redonda mesmo, que ele deu um gol depois que parou de apitar, confessou que não sabia de nada, e esse cara não tem condição de comentar absolutamente nada, principalmente do Fluminense. Então, esses comentários de arbitragem são duros, né? Agora, existe uma parte que me deixa nervoso. O Fábio. O Fábio saindo jogando, às vezes deixa, a gente vai deixar, já deixou. Aí eu não abro mão disso, nós não fomos classificados para a Libertadores graças ao Fábio. Ele pegou pra caramba, tá, mas ele entregou um gol, nós saímos da Libertadores porque tomamos um gol a mais do que o Olímpia. Aquele gol que ele deu aqui no Engenhão. Pode falar o que quiser, agarrar pra caramba, não estou discutindo isso. Ele é um jogador, um goleiro experiente, um bom goleiro, muito bom goleiro. Mas é que nem o Fred. Por que nós não ganhamos do União aqui no Maracanã? Porque o Fred perdeu um pênalti aos 49 minutos, 50 minutos do segundo tempo. Mas o Fred joga pra cacete. O Fred foi um dos grandes ídolos do Fluminense. Mas a culpa de a gente não ganhar é dele, principalmente dele, que perdeu um pênalti, pô. O Fred, eu adoro o Fred, mas a culpa foi do Fred. Não entramos na Libertadores por quê? Porque o Fábio entregou um gol. Como já entregou duas bolas também perigosas. Ontem teve uma bola também que eu fiquei gelado. Das que eu vi, né? Dos lances que eu vi. Mas quem tá mal é o Nino. O David Braz vem mal. Ontem não posso falar do David Braz. Ontem foi a primeira parte do jogo, eu vi muito pouco. Mas o David Braz tem jogado muito mal. Quer dizer, a nossa dupla diária, que é uma dupla diária muito forte, está muito fraca. O Lucas Claro tem jogado melhor que o David Braz. E o Nino tem saído, perdido umas bolas que não é hábito dele perder. Então isso é preocupante. Principalmente para quem deseja ir à Copa do Mundo. Agora o Iago e o Pineda. O Iago, o jogo ontem também não fez nada diferente do Samuel Xavier, mas eu acho que ele é muito superior jogando ali. Ele se apresenta de maneira diferente do Calegari, de maneira diferente do... No final do segundo tempo deu para notar bem isso. Como ele se apresenta de maneira diferente. E não erra passes bobos, né? Assim, no ataque, naquelas triangulações. Mas o Pineda e qualquer lateral, dos dois lados, dependem muito do Ganso. O Ganso, ele é um jogador que toca a bola rápido, às vezes ele devolve muita bola para quem toca para ele, porque ele está pensando onde é que ele vai enfiar a bola, onde ele vai mostrar que tem que ser enfiada a bola. Mas ele faz isso normalmente nas laterais de campo, com a participação dos laterais.
Eu creio que no jogo contra o União o Ganso deve jogar. Não sei se o Felipe Melo vai jogar, mas eu acho que o Ganso vai jogar. E eu espero que jogue quinta-feira, ainda tem mais 4 dias aí para se recuperar, já treinou na sexta-feira, então deve jogar. E a gente precisa fazer gol. Eu espero que o Cano tenha guardado o estoque dele para despejar lá nos compatriotas dele. Mas o Ganso entrando, o meio de campo é outro. Aí, o- como é que é o nome? O Fernando Diniz não vai abrir mão do Wellington e do André. Então o meio de campo vai ser Wellington, André, Ganso e Natan ou Arias. Luiz Henrique Cano. Uma boa escalação. Boa escalação. Um time que quando ataca, ataca no mínimo no 4-3-3. Quando defende, defende no 4-4-2. Às vezes até defende no 4-5-1, que o Luiz Henrique também fecha o lado direito. Que é o ideal. Eu já gosto de jogar no 4-4-2. É o esquema fusquinha do futebol. Não dá problema, não para. Qualquer elenco pode jogar no 4-4-2. Sem essas papagaiadas de 4-1-3-2, isso é uma bobagem aqui. Eu duvido que alguém. O cara joga em que sistema? 4-3-1-1. Uma coisa desse tipo. Tá? 4-3-1-2. 4-4-1-1. Olha o time armado em campo. Você diz que é 4-3-1-1, 4-4-1-1. Quando você olha para o campo, você vê o time armado assim. Você só consegue ver isso se você jogar no 4-3-3, no 4-2-4, ou no 4-4-2, ou no 3-5-2. Aí você vê o time armado em campo, você vê lá, 3-5-2, 4-4-2. Agora, esse negócio de 4-1, 4-1, isso não existe. Você não consegue ver isso em campo. Armei no 4-1, 4-1, mas você olha o time está armado no 4-4-2, no 3-5-2, no 4-4-1-1. Nunca está armado dessa maluquice que coisa. Porque não existe mágica no futebol. O futebol é um jogo simples, gente. Futebol é um jogo que tem umas 3 ou 4 regras que tem que ser mudadas. E o resto é muito simples. E não tem esquema. O esquema é 4-4-2, 4-2-4, 4-3-3, 3-5-2. Acabou. É isso aí. Aquele negócio de 3-4-3, outra mentira. Não existe 3-4-3 que o Abel queria fazer, não dá certo. Se existir, seria fraco demais. Se adiantar os seus laterais, botar 3 lá na frente, você marca como? E o mais importante é a posse de bola. Para você jogar, você tem que ter a bola com você. Para você ter a bola com você, você tem que marcar muito bem para poder recuperar a bola. Um esquema de 4-2-4, como nós jogamos com o Abel, 4-2-4. Não sei qual foi o jogo, foi um dos últimos jogos do Abel, 4-2-4. Quem vai marcar? Você fica com 6 marcando? 5 marcando, não vai ganhar de ninguém, nem do Ibis. Nem do Ibis, ó. Então, eu acho que o meio de campo, eu acho que a tendência natural é o Diniz armar o time com o Fábio, Iago. Agora, contra o União Santa Fé, eu não colocaria o Johnny, mas eu testaria o Johnny. Iago, Nino, espero que seja o Lucas Claro, e o Pineda. Wellington, André, Ganso e Natan ou Arias. Eu prefiro o Arias, porque já se provou mais do que a gente precisa de jogo de alguém que jogue bola para fazer gol. O Arias faz. Ou o Natan. Luiz Henrique Cano. Não tem muita. No intervalo vai enfiar o Caio Paulista, vai enfiar o Bigode, pode enfiar um Matheus Martins da vida, mas o time é esse. Não vejo muita diferença não. Não vejo onde tirar, modificar. Não pode entrar o Martinelli, Nonato. Mas o time que vai começar o line-up seria esse. E é o que a gente tem de melhor nesse momento. Eu espero que, como essa semana agora vai dar pelo menos para dar 2 treinos, segunda e terça, dá para ele acertar o time com esse time que eu escalei, que eu acho que é o time que ele vai escalar. E eu queria terminar os meus comentários falando de um jogador que eu não gosto. Falando de 2 jogadores, né? Um eu gosto, outro não gosto. Mas a gente não pode ser obtuso nem cego. Tem muita gente na torcida do Fluminense que é cega. Ela não gosta de um jogador e o jogador para ele sempre joga mal. Sempre joga mal. Sempre. Aí o jogador faz 2 gols. Ah, mas deu sorte. Ah, mas isso é de vez em quando. Isso acontece pra caramba na torcida do Fluminense. Acho em todas as torcidas. Mas como nós somos tricolores, eu falo da nossa torcida. Quero falar do Wellington. Eu não gosto do Wellington.
Ano passado, quando ele foi relacionado para poder ter o contrato renovado, aquilo foi de uma coisa, não vou adjetivar não, mas é uma coisa muito feia. Foi uma coisa meio esquisita, meio mal explicado. Mas a gente tem que falar o seguinte, ele tá melhor. Ontem, por exemplo, ele jogou bem. Ele joga às vezes para trás, mas ele é um jogador, além do passe que ele deu pro Cano ontem no primeiro jogo, já fez, eu falei isso no último vídeo, que o que irrita nele de jogar para trás é que ele sabe jogar para frente. Já fez isso no Carioca algumas vezes, enfiando bola pro Cano, enfiando pro Luiz Henrique, enfiando bolas retas. Como o Nino faz. O Nino faz muito isso. O Nino pega uma bola, dificilmente você vê o Nino jogando pro lado. Quando ele pega a bola e sai andando com a bola, ele está procurando alguém para passar reto em direção ao gol adversário. O Wellington faz isso. E ele jogou bem ontem. Então, tem uma torcida que detesta que se fale isso. Não, jogou sempre mal, não jogou mal, não. O Wellington ontem jogou bem. Bem. Eu diria que foi entre os 3 melhores jogadores do Fluminense, quer dizer, entre os 2 melhores, porque o melhor foi o Cano. Ele, Luiz Henrique e Cano foram os melhores jogadores para mim ontem no jogo. E o André, que eu tenho duas coisas. O André, a posição que ele gosta de jogar é a do Wellington. Tudo bem, isso eu não discuto. Eu também acho. Só que tem uma coisa. Existem coisas que independem da posição que ele está jogando. Por exemplo, ele vai passar uma bola, erra um passe de 1 metro, faz uma falta boba, sai num drible e perde a bola. Isso aí independe de onde ele está jogando. Mas qual a posição? Estou jogando no ataque e fiz essa merda. Estou jogando na defesa, estou jogando na posição que eu gosto e fiz essa merda. Então tu está jogando mal. O André ontem não foi mal como ele foi no último jogo contra o Vila Nova. Mas ontem ele melhorou, mas ainda está longe de ser aquele André. A impressão que me dá é a mesma do Luiz Henrique. Ele já está todo encaminhado para ir para a Espanha. E o Fluminense deve estar muito, o Mário Bittencourt deve estar muito feliz, porque vai pagar mais uma parcela da dívida combinada, aquelas coisas que a gente já sabe. E eu vou começar a fazer agora, ver se eu faço 2 vídeos, um a cada 2 dias, falando, eu sempre falo aqui do Fluconomics. Vou começar a comentar que ele tem feito, ele faz um balanço muito melhor que aquele lá de Rodrigo Capello, sei lá. Aquele camarada aqui do Globo Esporte que faz comentários sobre investimento, SAF, essas coisas. O Fluconomics é 100 mil vezes melhor. E ele fala do Fluminense, mostrando os furos do balanço, mostrando as mentiras do balanço, falando da SAF, falando dessa liga, essa Libra, que a posição do Fluminense é muito correta. Muito correta. O Fluminense não pode, não joga essa liga. Porque é só trocar 6 por meia dúzia. O que eles querem fazer, eles tomarem conta da mesma merda que eles estão mandando. E o John Textor, que é outro babaquara, eu tenho amigos botafoguenses que acompanham aqui, vem falando, o John Textor, junto com o 777 do Vasco, mais o Ronaldo, quando chegar daqui a 4 anos, em média, vão entrar na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para usar um refis, vão refinanciar a dívida, porque eles não vão conseguir pagar. Você não tem como pagar a dívida que é gigantesca e investir milhões, bilhões, não tem. É mais fácil você ter um clube empresa com um investidor. O cara vai, olha, eu vou te dar o dinheiro, eu vou te pagar uma parte da dívida, negocia aí, para a gente ter um pouco mais de solvência, e eu vou botar alguns jogadores meus aqui para você, para a gente montar time e ganhar. E eu vou pegar esses jogadores e vou vender lá fora e você vai ter uma parte de comissão. É isso que eu acho que tem que ser feito. Agora, o cara ser investidor, o cara vai pegar um clube de, olha, eu vou pagar 1 bilhão de dívida, essa semana saiu as dívidas dos clubes, vou pagar 1 bilhão de dívida, ainda quero investir mais 1 bilhão, tá bom. E como é que vai ter teu lucro, meu né? O cara vai investir 1 bilhão para ganhar 100? É ruim, pô. O cara vai investir 1 bilhão para ganhar outro bilhão. Ou seja, ele vai procurar jogador aqui para vender lá. É o caso do John Textor. O cara é dono do Crystal Palace, de um clube na América do Norte. Porra, se aparecer um novo Jairzinho, um novo Garrincha no Botafogo, ele tem que vender. Quando vender, ele tem que dar 50% para a Procuradoria-Geral do Profut, essas coisas, essas dívidas, para pagar 50% do lucro. Isso está na lei, não estou chegando, está na lei. Ele tem que pagar, gastar 50% do lucro. O Botafogo, o cara foi para a Libra, lá para a Liga Brasileira. O que ele receber, 20% é para pagar a dívida, as dívidas, né? São várias, Profut, Fiéis, aquelas coisas todas.
Aí o cara bota 1 bilhão. Aí ele arranjou um novo Garrincha. O Botafogo revelou um novo Garrincha. Não é aquela porcaria que eles têm lá, não, porque aquele garoto é fraco. Esse jogador que tem 17 anos que está jogando, ele tem que se provar muito. Mas arranjaram um novo Garrincha, um novo Pelé. Tá no Botafogo. Aí é um jogador que o John Tex vai falar assim, puta, isso aí na Europa, na Premier League, ele vai me pagar, pô, 100 milhões de libras, ou 60 milhões de libras, 60 milhões de euros. Aí você faz as contas no Brasil, pô, qual foi o meu lucro em cima desse mané aqui? Pô, eu tô ganhando quase o preço total. Alguém acha que ele vai vender isso pro Liverpool, por exemplo? Pro Barcelona? É óbvio que não. Ele vai vender do Botafogo pro Crystal Palace. Por quanto? Por 5 milhões de euros, por exemplo. Aí dá 2 milhões de euros para pagar a PGRN e pega lá do Crystal Palace e vende pro Liverpool, pro Barcelona por 100 vezes mais. E dá um percentual pro Botafogo de formação de atleta. Pô, nego é burro pra cacete, pô. Acha que vai, quero uma SAF, quero uma SAF. Isso é aquele torcedor que usa Antólios. Sabe o que é Antólios, né? Antólios é aquele negócio do cavalo, que o cavalo não olha pro lado, ele tá tapado se ele olhar só pra frente. Então tem uma parte da torcida, de todos os clubes de futebol, que usam Antólios, pô. Olha a lei, pô. Em 4 anos vai devolver. Vai devolver. Porque esse negócio de lotar estádio, isso acaba. É isso que eu queria falar. Então eu vou fazer vários vídeos, não falando do Fluminense, falando desse. Eu vou ler, vou mostrar as newsletters do Márcio. Vocês vão de cair o queixo. Falou? Saudações tricolores, bom domingo e estamos felizes. Subimos na classificação e os números do Diniz, por enquanto, que a gente já está começando a ver trabalhos dele apresentados em campo, já são bons, já foram 3 vitórias. 3 vitórias? É, 3 vitórias. Não teve derrotas ainda. Então, por enquanto, está com números bons. Mais uma vitória no Brasileiro, ele iguala a 2019. Não foram 3 vitórias que ele teve? Mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, ele iguala a 2019. Mas eu acho que o time vai decolar. E estão falando aí na contratação de mais gente. Ele está olhando aquele Gabriel do Sub-23, que eu acho uma categoria que tem que ter. Porque tem jogador que explode mais tarde. E de repente explode mais tarde é um custo, ó. Pequenininho. Falou? Saudações tricolores. E próximo vídeo eu vou fazer uma homenagem ao basquete feminino.